Meus caros, reflexão aqui no Conteúdo Edificante. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre o autor e consumador da nossa fé. É o Alexandre Du. Seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Aos Hebreus 12, 2, que nos diz o seguinte: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, a desonra, ou a vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então aqui o escritor aos Hebreus nos recomenda olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e também o provador da nossa fé e também aquele que há de justificá-la. É nesse sentido quando fala que é o consumador tanto para provar como e principalmente para justificar a nossa fé. Porque nós seremos justificados não é por ouvir, mas por praticar. E isso é exercer a genuína fé e será, então, louvável esse ato e recompensável pelo próprio Deus, assim sendo justificado. Tá? Então, temos que ter em mente exatamente isto. E aí, eu começo a falar exatamente de algumas coisas que sucedem no meio cristão e que as pessoas não atentam para esse versículo bíblico e acabam se apostatando da genuína fé em Cristo Jesus. Acabam se desviando de olhar firmemente para Jesus, desviam o foco, perdem o norte. Quando, por exemplo, começam a idolatrar lideranças religiosas mais do que Deus, porque o pastor falou, o papa falou, o padre falou, é verdade. Não, o que Jesus falou é verdade. O que está escrito na palavra é verdade. O que o Espírito de Deus falou pelos 40 autores da Bíblia é verdade. O que Deus fez na vida dos apóstolos e utilizou para pregar é a verdade. Não é esses achismos, pensamentos de clérigos, não é pensamentos de cúria, de cúpula, de diretoria de instituições religiosas. É o que está na Bíblia. Inclusive a reforma vem com a chamada solo escritura, ou seja, só a escritura. É a nossa base de fé, a nossa regra de fé. E eu tenho percebido aqui no canal, quando a gente fala de algum determinado sujeito que está equivocado à luz do Evangelho, não adianta dizer que não, porque está. Agora, a salvação é individual, quem vai dizer que está salvo ou não essa pessoa, esse pastor, ou padre, ou quem quer que seja, é Deus, eu não vou julgar nesse sentido. Agora, os atos eu julgo, porque Jesus disse, pelos frutos conhecereis as árvores. A gente vê que, ainda que aparenta dar bons frutos, mas checando bem, examinando bem, não é bom. Os frutos são. Às vezes são frutos artificiais que não pertencem à árvore, né? Às vezes são frutos que estão apodrecendo e por aí em diante. E as pessoas levadas a o erro por conta da sua ignorância e não examinar as Sagradas Escrituras, e Jesus disse, o povo erra por exatamente não examinar as Escrituras e não conhecer o poder de Deus, acabam achando que quem fala contra determinadas práticas está endemoniado, é invejoso, é cego, é ignorante. É, na concepção dessas pessoas que foram doutrinariamente ensinadas de modo equivocado, é. E aí que gera uma série de confusão, de balbúrdia no meio cristão. Porque nós não devemos idolatrar nenhuma liderança religiosa, ainda que podemos ter uma certa afinidade ou admiração. Ainda que ele chegue a pregar algumas coisas que são coerentes à luz do Evangelho, mas o nosso alvo, quem ensina todas as coisas é o Espírito Santo, ele que convence o homem e a mulher do seu erro. E é para nós ler as Sagradas Escrituras, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós podemos simbolicamente ouvir a palavra do Senhor.
Eu tenho postado aí vídeos tocando na ferida de alguns pastores, né? Mas a sua turma, né, os seus fãs, vêm aí e criticam. Eu estou, inclusive, muito aberto a críticas, porque eu faço a autocrítica, ou seja, me autocritico, porque eu não sou santo, eu tenho meus pecados, eu tenho meus erros. Agora, eu não tenho receio de confessá-los, principalmente diante de Deus. E eu não estou aqui em YouTube para angariar inscritos, dinheiro, porque eu já mostrei aqui várias vezes que eu não ganho nada com o YouTube aqui. Até às vezes eu peço doação dos irmãos para melhorar o aparato para a gravação. É isso, porque eu nunca fui avarento e muito menos procurei ser exaltado, porque eu quero me gloriar em Cristo e se ter algum tipo de exaltação do próprio Senhor e não de homem, e não de prosélitos seguidores. E aí, essa gente não atenta para esse texto. Ah, mas você está falando do grande homem de Deus. Ah, mas você está falando disso, está falando aquilo. Você é herege. Você não crê nos milagres, você não crê na operação dos dons do Espírito Santo. Eu não creio. Eu não creio do modo que estão vendendo aí mesmo. Eu creio do modo racional de parte, ou da parte de Deus. Não da racionalidade dos homens, mas da parte de Deus. Porque Deus, quando faz as coisas, tem um intuito. E não é para gabar o homem, ou exaltar o homem. Não é. Jesus não foi nada exaltado, ele fazia os milagres e pedia para não contar que ele fez os milagres. Jesus nunca quis ser adorado, sempre disse que a adoração era o Pai, nem queria ser chamado de mestre, doutor, nada disso. E esses gurus aí da última hora, profetas, missionários, evangelistas, eles acham que isso é alguma coisa. Eu já vi aí um vídeo de um camarada, né? Eu já digo, foi até o Júlio César. Eu sou profeta. Eu recebi isso aqui. Eu recebi. Você não é nada. Você é um verme, como eu, qualquer um. Você é um excremento humano, como qualquer um. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Sem Deus, nada podemos fazer. Deus não é com exaltado soberbo para ir pastar que nem o rei Nabucodonosor dos toques. Porque o título que dá é Deus e não o homem que fica se auto-intitulando o profeta, o príncipe das revelações, como eu falei daquele lá, até falei errado, Osiel é Peçanha, sobre o nome dele, né? E dentre outros. Aonde que você tem respaldo bíblico? Aí o interessante no caso do Júlio César é o seguinte, ele saiu da IPDA, da igreja a qual pertencia, que em um dado momento permitiu todas essas aberrações. Essa é a grande verdade no início da década de 90. E principalmente capitaneadas, ou na frente, o senhor Sérgio Sora, que queria introduzir tudo isso. Ele que introduziu a questão de voto, de chá de voto, de revelação de chave, de revelação de endereço, aquelas coisas todas. Inclusive, agora, segundo informações, ele queria até criar um clube de futebol da Deus e Amor no Rio de Janeiro, porque ele foi dirigente do Rio de Janeiro. Inclusive, até tem outras informações, no outro vídeo eu vou contar sobre o Sérgio Sora do Rio de Janeiro, o que ele fez lá, né? E qual foi as suas praxes durante a sua jornada de santo dentro de Deus e Amor, um santo do pau oco, essa é a grande realidade. E o Júlio César, e dentre outros que saíram, a partir dos anos 2000, a igreja começou a ter mais ensino e ver que essas práticas eram totalmente equivocadas, erradas à luz do Evangelho. E quem foi um dos que ajudaram a isto, e com sabedoria, formado em letras, foi o pastor Johnny Mange, que na época nem era pastor, era diácono. Me parece que eu cheguei aí numa reunião dele em São Paulo. E o Johnny Mange nasceu na igreja praticamente. Desde os 9 anos, me parece que ele já é cristão. Ele tem fundamento bíblico, apesar de algumas coisas que ele fala, às vezes até um pouco exagero. Mas ele tem fundamento bíblico. Até nos exageros que ele fala, ele mostra na Bíblia, ele aponta os fundamentos. Agora eu quero ver esses tais aí com arrebatamento, com teoria, já não digo o que é outra coisa a não ser teoria dos anjos, né? Revelação dos anjos, o canela de fogo, o sapato de fogo, o reteté. Eu quero ver esses encontrar fundamentos aqui na Bíblia. Eu quero ver, apontar. Eu quero ver fazer um artigo
fazer uma espécie de dissertação de mestrado, por exemplo, né? O Johnny fez. O Johnny fez, inclusive, um artigo, uma vez, quando a professora indagou ele, quando ele estava na faculdade, referente à mariolatria, ou seja, o culto a Maria. Ele fez, com o pensamento dele, calcado na Bíblia, e demonstrando que cultuar Maria é uma idolatria. Mas eles não têm capacidade. Eles até têm se eles quiserem, mas eles não querem, porque demanda tempo, né? E paciência, esforço, e assim dificilmente eles ganham muita gente, né? Eles não ganham fiéis e muito menos dinheiro. Agora, com crendices, com coisas estapafúrdias, eles ganham. Vai ver a igreja do Mange. Tem sucesso? Não tem. Pelo menos diante dos homens. De Deus pode ter. Mas ele já se envolveu em alguma polêmica? Não. Nunca vimos o Johnny Mange se envolvendo em polêmica aí. Em viralizando vídeos polêmicos que levam mais para o cômico do que qualquer outra coisa mais séria da parte de Deus. Ele não usa o nome de Deus para se promover, ou para se gabar, ou para fazer milagre, ou para fazer isso, fazer aquilo. Eu não estou idolatrando ele, porque ele também é falho, todos nós somos. Agora, o que ele faz é uma coisa digna de um servo de Deus. Porque ele prega, tenta viver o que prega e mostra o seu fundamento. Ele não está falando coisa da cabeça dele. Ele não está, aí olha o manto, olha o mistério, olha o anjo. Onde está isso na Bíblia? Olha o manto, olha o mistério, olha o anjo, olha isso, olha aquilo. Essas teologias aí dos norte-americanos, Estados Unidos, que não tem nem pé nem cabeça, de pessoas avarentas. Inclusive lá nos Estados Unidos tem até a igreja que escultua a cobra. Vão fazer rituais nas cobras, com as cobras, e tantas outras aberrações. E vem para o Brasil, é uma maravilha de Deus, glória, epa! Aleluia, né? Aliás, o aleluia e glória já nem dá mais. Eita terra! Eita mistério! É assim que faz. É ação. Cômico isso. Por isso que criaram, como é aquele pastor Arnaldo lá do canal, criou o canal para zombar mesmo. E ele era um ex-cristão, ele era da igreja, me parece, da Renascer. Tá? E ele falava, inclusive, nisso aí, ó. E o que dá? Como não é bíblico, acontece essas coisas. Agora ele está aí servindo para rir, às vezes fala alguma coisa certa, mas também fala muito equivocada. Agora eu não vou julgar ele, quem vai julgar ele é Deus, né? Se ele está blasfemando contra o Espírito Santo ou não. Eu não faria o que ele faz, essa é a grande realidade. Ainda que ele, através do humor, diga algumas verdades. Agora, lamentável, vamos ficar na Bíblia, E ficar na Bíblia não quer dizer que Deus não opera, porque, como já disse, Jesus disse, o povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Conhece as Escrituras certinho, examina tudo e reteira bem. E o poder de Deus, pronto. Mas o poder de Deus não é invenções do homem. Eu estava vendo o vídeo do Peçanha, e agora para encerrar, porque senão eu me estendo muito, desse Osiel Peçanha, ele fez um vídeo que bem montado, que aparece um avião, e o avião está pairando assim nas cidades, e parece que colocaram até aquele tradutor, narrador, que a gente escutava quando era mais novo, naqueles trailerzinhos, aquelas propagandas para assistir um filme no cinema, né? Olha, impactante, aquela voz, mesma voz, deve ser o mesmo tradutor. Olha, impactante, vai vir um filme tal agora, nos cinemas hoje, de todo o país, né? Aquela voz. Ele coloca lá, olha, impactante, o homem de Deus está vindo aí para todo, vai impactar a cidade, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e vai revelar endereço, e vai revelar, a reveladora Kodak, né? Eu já digo, Kodak. Kodak, não é a Kodak revela tudo até certinho, a Kodak revela assim meio torto. É brincadeira. Vou falar de outros aí, eu vou começar a procurar aí, e até fazer aqui no canal um quadro refutando as heresias. Eu vou fazer, porque eu vejo cada absurdo. Aí alguém que vai lá pregar a Bíblia, tão somente a Bíblia, meu Deus. Esse não tem unção, esse é salgado demais, esse não tem Deus, né? Ou esse está pregando isso aí é porque ele é invejoso.
Eu invejar, a pessoa que chamaram o cara de invejoso, eu invejar sabendo que nem tudo que se faz é de Deus, e se fosse de Deus, eu pedia a Deus e Deus me dava? Por que eu eu vou invejar? Se o Pai, Deus Celestial é o mesmo, né? A não ser que não seja, né? Nesses casos aí. Bom, acho que já falei demais, né? O autor e consumador, repetindo, é Jesus Cristo. Vamos seguir as práticas. O que Jesus fez? Jesus fez aí culto do anjo, culto disso, culto daquilo? Não, né? O apóstolo Paulo fez. O que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo ainda recomendou: sedes imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Nós temos que seguir o apóstolo Paulo, o que ele disse nas suas escrituras. É claro, entender, obviamente, o contexto cultural, histórico também, não entrar nos exageros ou extremismos. Mas é isso que a gente tem que fazer. A chave hermenêutica é Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima.